por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro, dia de resultado a respeito da taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic. Os integrantes do Copom estão reunidos e no final do dia deve-se saber o que vai acontecer com essa taxa, se ela vai ser mantida, se ela vai cair mais um pouquinho, e a gente vai trazendo aqui no podcast, nos outros canais do Personalité, as repercussões disso. E hoje, gente, nós vamos tentar mostrar para vocês o quanto custou essa pandemia que provocou uma crise econômico-social aí sem precedentes no mundo inteiro. E vou primeiro cumprimentar aqui meu companheiro de todos os dias, Lucas Neri. Tudo bem com você? Bom dia, Rê. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Que bom. E a gente trouxe para esse episódio para falar sobre esse preço da pandemia, esse cenário todo de turbulência que estamos vivendo, ninguém melhor do que o economista-chefe da Itaú Asset, Felipe Tâmega, que já é PhD nesse assunto, que a gente acompanha em live da Asset, em live do Personalité, em todos os canais aqui do banco, e que vai ajudar a gente e a vocês a entender tudo isso que está acontecendo. Tâmega, muito bem-vindo aqui ao Investidor em Foco. É um prazer ter você por aqui. Bom dia. Obrigado aí pelo convite. É um prazer. Prazer é todo nosso. E Tâmega, quando a gente fala no preço dessa pandemia, inclusive eu vou te dizer que eu adorei esse conceito, porque a gente não tinha trazido isso ainda dessa maneira aqui no podcast. O que compõe esse preço, além, obviamente, de todos os danos na saúde das pessoas e nas relações sociais como um todo? Bom, acho que, como você falou, né, acho que o principal custo, digamos assim, né, da pandemia sem dúvida nenhuma, esse que você mencionou, né? As vidas, né? O relacionamento social, né? As sequelas físicas e psicológicas, né? Que, infelizmente, a pandemia, né? vai deixar. Mas acho que, do ponto de vista econômico, né? Que acho que o nosso tema aqui principal, né? A forma através da qual a pandemia ela se faz sentir, né? Através da quarentena, né? Da chamada quarentena. E aqui acho que a gente tem duas formas principais aqui, né? Uma que eu chamaria de induzida, né? Que é aquela provocada pelos governos, né? Ou seja, são os fechamentos, né? Oficiais, né? Ou seja, sei lá, a prefeitura, né? O Estado, ou mesmo, né? O governo federal, mandando fechar determinadas atividades econômicas, né? Para limitar o efeito do vírus, né? Mas também existe aquela quarentena, né, que eu diria até que é mais importante, que é a quarentena espontânea, né, que é o fato de que durante um longo período, né, durante a pandemia, nós todos, né, resolvemos nos trancar, né, digamos assim, em casa, né, ou limitar de forma bastante grande os nossos movimentos, assim, né, e seja induzida ou seja espontânea, né, é exatamente essa falta de mobilidade, né, essa diminuição da mobilidade das pessoas que tem explicado, né, bastante bem, né, durante a crise, os movimentos do PIB. Né? O PIB é basicamente o crescimento econômico, né, a atividade econômica, né, do nosso país. Né? É o fato das pessoas deixarem de trabalhar, estudar, né, delas não consumirem como antes, né, de mudarem os seus hábitos, né, de consumo, né, e de vida, né, como um todo, né, que gera exatamente esse impacto todo na nossa atividade econômica. Né? Felipe, até pegando esse gancho sobre o tema quarentena, né, ao mesmo tempo a gente fala também muito sobre a volta, né, de mobilidade das pessoas, a gente observa em diversas regiões do mundo que estão retomando aí gradualmente suas atividades, mas também não se descarta, né, eventualmente, chances de uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Vocês veem isso como um risco, incluindo aqui no Brasil também, naturalmente, ou isso é só uma possibilidade mais remota?
Tá, acho que o primeiro ponto é sobre a retomada em si, né? Eu acho que assim, a retomada econômica, né, ela de fato está acontecendo, né? Existe um padrão, eu diria até, que já está ficando relativamente claro, assim, quando a gente olha para outros países, né, que tiveram, né, ondas de contaminação anteriores à nossa, né? Então a gente tentando olhar para fora e aprender um pouco com a experiência de outros países, né, para ver o que esperar aqui no Brasil. E que padrão é esse, né? Esse padrão, em geral, é um padrão em que as vendas no varejo, ou seja, né, o consumo, né, que é uma medida aí de consumo, né, tem voltado muito mais rápido do que se esperava, né? E esse é um indicador de atividade econômica, né, que melhor tem respondido, né, durante a retomada agora da atividade econômica. Depois disso, né, a gente tem também uma retomada bastante grande, mas inferior, né, à das vendas no varejo, da produção industrial, né? E, por fim, né, de forma muito mais defasada, né, e de forma muito mais limitada, a gente tem visto a reação aí do setor de serviços, né? E eu acho que aqui o porquê que tem acontecido dessa maneira, né? Vendas no varejo praticamente já recuperando, em alguns países até em níveis superiores, né, ao período pré-crise, a produção industrial voltando rápido, mas ainda em níveis inferiores ao período pré-crise, e serviços voltando devagar e muito inferior, né, ao período pré-crise. Por que disso? Porque, na verdade, assim, quando você abre a economia, né, quando você permite, né, a mobilidade, né, ou seja, aquela quarentena induzida, ela acaba, né, e o medo do vírus, né, ele diminui, né, porque exatamente a contaminação diminuiu, né, e aí a quarentena espontânea, né, também diminui, né. O que acontece é que existe, primeiro, uma concentração de consumo, né? Assim, as pessoas vão, ao mesmo tempo, né, consumir aquilo que elas deixaram de consumir durante esse período todo de quarentena, né? Além disso, né, você também tem o efeito, né, de que você teve uma série de ajudas governamentais, né, sobretudo com transferências fiscais, né, para as pessoas, né, para os trabalhadores, né, e para as empresas, né? Então, assim, muitas pessoas, né, a despeito de todo o choque, né, que teve na economia, ainda tem dinheiro, né, no bolso, né, para consumir alguma coisa, né? Então, assim, o fato de você ter algum dinheiro, né, ter tido tanto tempo sem consumir determinados produtos, né, e de repente abrir ao mesmo tempo, né, a quarentena acabar ao mesmo tempo para todo mundo, faz com que todo mundo corra, né, ao mesmo tempo para consumir determinados produtos, né, e aí isso gera essas vendas no varejo que eu mencionei mais fortes no início, né? E aí, obviamente, como as vendas no varejo estão mais fortes, as pessoas demandando, né, querendo comprar determinados tipos de bens, a produção industrial ela começa a reagir a isso, né? Então você começa a produzir mais para exatamente atender essa demanda, né, que é percebida do outro lado, né? Então a gente está vendo a produção industrial vindo, digamos, a reboque assim, desse consumo mais forte. Já o setor de serviços, né, que eu mencionei que está mais fraco, aí é uma questão primeiro, de determinados setores, né, que infelizmente ainda se encontram fechados, né, ou muito limitados, como se ela pega toda a parte de turismo, por exemplo, né, que infelizmente ainda se vê muito impactada pela crise, né, e outros setores, né, que por medo, né, por contato, né, assim, por medo de contato ainda, as pessoas têm evitado, né, tipo cinema, né, que são salas fechadas, né, então esse tipo de atividade também, né, se encontra na maior parte dos casos fechada ou muito limitada, né. Então isso também tem feito com que o setor de serviços seja mais devagar, né, para responder à crise. Bom, dito isso, né, então pegando o gancho com a segunda parte aí da sua pergunta, que foi a segunda onda, né, a segunda onda ela pode sim ser muito importante aqui para, infelizmente, segurar a retomada, né? Até o momento isso não tem acontecido, tá? E aí é muito pelo fator de que quando a gente olha lá para fora, né, que é onde a segunda onda parece estar acontecendo, né, já
na Europa, né? Você tem muitos países com taxas de contaminação até superiores, né, ao que a gente viu lá atrás. Na Espanha é um caso, né, é um exemplo, né? A diferença nesse momento é que, por sorte, né, a gente não tem visto as mortes subindo, né? E aí o fato de que as mortes não estão subindo tem dado alguma tranquilidade, digamos assim, né, das pessoas continuarem, né, a sua mobilidade usual, né, ou pelo menos algum tipo de mobilidade. E aí aquela que eu chamei aquela quarentena espontânea, né, ela não tem sido tão forte, não tem sido uma reação tão forte a essa segunda onda até o momento, né? Então eu acho que isso tem sido o lado, digamos, mais benigno, mais positivo aqui dessa segunda onda, né? Aproveitando que você falou, Tâmega, de vendas no varejo, estava aqui recuperando alguns dados. A China teve, pela primeira vez, nenhum caso em um dia de coronavírus em maio. E só agora, 4 meses depois, é que as vendas no varejo tiveram, de fato, um crescimento positivo, começando a ajudar na recuperação de todas as perdas acumuladas ao longo do ano. O que a gente observa aqui, dá para dizer que ainda é não bem uma recuperação, mas uma tentativa de salvar os negócios enquanto a pandemia ainda tem números altos? Assim, diria sim e não. Porque, assim, é sempre muito difícil a gente ter uma análise muito precisa no meio, né, quando as coisas estão acontecendo, né? Mas eu acho que acho que tem 2 pontos interessantes aqui do que você falou, né? Acho que o primeiro, né, com relação à China, é que a China, como em tudo, né, eu diria, a China ela é muito diferente, assim, né, dos demais países, né? Aquele padrão, né, que eu mencionei de vendas no varejo mais fortes, né, já acima, né, do nível pré-crise, né? A China é dos poucos países, né, que isso não tem acontecido, né? Na verdade, as vendas varejo voltaram e depois elas se mantiveram em patamar abaixo, né, do nível pré-crise, mas meio de lado, assim, né, sem crescer muito, né, nos últimos meses, que foi o que você mencionou. Esse é um padrão muito diferente, né, dos demais países, onde a gente tem visto uma volta muito mais rápida, né, e quase que sem percalços, né, assim, para cima, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que é o que você mencionou de salvar os negócios, né, durante a crise, eu acho que esse é um ótimo ponto, porque de fato, assim, o que a gente viu durante a crise, né, nesses programas fiscais gigantescos, né, que foram colocados aí, né, em praticamente todas as economias, né, relevantes, né, fizeram algum grau, né, de gasto fiscal muito grande, né, foi basicamente para o que eu chamo assim de salvar o PIB potencial, salvar a oferta, né, ou seja, manter as empresas funcionando, né, porque se sabia, né, ou se acreditava, né, que essa era uma crise temporária, né, causada por um choque completamente, né, inesperado, né, da pandemia, né, e que uma vez passada a pandemia, né, as coisas voltariam para o normal, né, não necessariamente o normal de antes, né, mas elas se equilibrariam, né, chegariam a um novo equilíbrio lá na frente, né. Então, assim, quanto mais você conseguisse preservar, né, a sua estrutura produtiva, né, fossem lojas, né, ou seja, o comércio como um todo, fossem indústrias, né, ou mesmo, né, a saúde financeira das famílias, né, dos trabalhadores, né, quanto mais você conseguisse preservar isso, melhor seria, porque isso te daria maiores condições de crescer no período pós-pandemia, né? Então essa foi um pouco muito da racionalidade, né, que foi utilizada pelos governos, né, e que meio que norteou aí esses programas fiscais gigantescos que a gente viu, né, ao longo do período, né? Também, pegando até esse assunto, né, sobre questões fiscais, esse é um tema que o mercado vem acompanhando bem de perto, né, bastante aqui no Brasil, inclusive. Com todos os estímulos aí que foram colocados para fazer frente a essa pandemia, muitos gastos que não eram esperados acabaram naturalmente acontecendo.
Como é que você avalia esse impacto fiscal? É um preço muito alto que eventualmente o governo vai ter que pagar por conta disso? A gente tem condições? Qual que é a sua análise sobre essa questão aqui no cenário local? Acho que sem dúvida, né? Assim, é um custo realmente muito elevado, né? No nosso caso aqui em particular, né? A gente já tinha um problema de dívida, né? Não à toa, né? A agenda, né? De economia aqui no Brasil, ela vem sendo dominada por temas fiscais já há alguns anos, né? Inclusive, né? Se a gente lembrar o grande feito até então do governo Bolsonaro, né, do ponto de vista econômico, né, havia sido exatamente a aprovação, né, da reforma da Previdência. Né? E quando a gente olha, né, o que foi aprovado, né, naquela ocasião, né, a poupança toda que se esperava gerar nos próximos 10 anos, né, com a reforma da Previdência, foi basicamente o que nós gastamos nesse ano de 2020 como resposta à crise. Né? Grande parte disso, né, foi feita através de transferências para trabalhadores, né, o Corona Voucher, né, o chamado Corona Voucher foi a grande forma, né, através da qual o governo ajudou, né, a economia nesse período. Né, e assim, eu acho que o ponto aqui, né, é que assim, o Corona Voucher, né, e essa ajuda toda, ela foi necessária. Né? Não foi uma história de que, de repente, o governo quis gastar. Né? Não, o governo, infelizmente, teve que gastar. Né? Melhor teria sido, né, que nós, né, que o governo, né, não tivesse precisado ajudar, né, os brasileiros, porque nós estávamos crescendo, né, a economia estava se expandindo, enfim, essa teria sido uma história muito melhor. Mas, infelizmente, não foi isso. Né? No meio, né, do caminho veio uma crise sem precedentes, né, tanto do ponto de vista de magnitude, ou seja, do tamanho do impacto, né, o quanto a economia sofreu. Né, a gente nunca tinha visto nada igual aqui no Brasil nem lá fora. Né, e também, assim, foi muito concentrada. Né, a gente não caiu 10% ao longo de vários trimestres, né, do ponto de vista de forma que o governo pudesse se preparar, planejar, né, responder. Não, a gente caiu tudo assim, em questões de semanas. Né? A economia ela praticamente parou durante semanas. A gente nunca viu isso acontecer. Né? Então, acho que a gente tem que colocar também um pouco aqui em perspectiva, né, de que, pelo menos, é difícil dizer assim, se todo o gasto foi necessário, né? Mas assim, muito desse gasto certamente foi necessário. Né? Mas isso não significa que não tenha custo. Né, que a gente não tenha que pagar a conta disso lá na frente. Né? E a conta disso vai vir exatamente através de um crescimento, infelizmente, mais baixo, né, porque o governo está mais endividado, as empresas, né, sofreram, né, durante a crise, então elas vão ter que, de certa maneira, melhorar o seu balanço, né, a sua condição financeira. Né, os trabalhadores, né, também, infelizmente, né, a gente vai ter que trabalhar com um nível de desemprego maior, né, daqui para frente, né? E aí isso num ambiente que vai exigir que o governo poupe ainda mais, né? Ou seja, faça um esforço fiscal ainda maior do que nós imaginávamos que ele teria que fazer, né, antes da pandemia. Então, assim, vai ser um ambiente, infelizmente, muito mais complicado, né, do que o que a gente vislumbrava meses atrás. Mas não teve jeito. Assim, acho que é isso que a gente tem em mente aqui também. Não. Vou aproveitar que você está falando da questão de crescimento e tudo mais. A gente tem visto, Tâmega, aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar aqui de Brasil, um PIB descendo ladeira abaixo. Na visão de vocês, a gente vai seguir descendo ladeira abaixo até o final desse ano? Como é que vocês estão enxergando os próximos meses em relação a esse crescimento que, sim, deve ser muito inferior ao que a gente já percebeu no país, mas como é que vocês estão vendo isso também em números? Tá. Bom, assim, na verdade, toda a queda, né, de crescimento de 2020, né, ela ficou, na nossa opinião, concentrada no segundo trimestre desse ano, ou seja, já passou. Né? Então, acho que aqui a
digamos, a boa notícia, né, que a gente tem para dar é que o pior, de fato, parece ter ficado para trás, né? O terceiro trimestre, que é esse que nós estamos agora, né, está acabando aí, né? Ele na verdade, ele vai mostrar um crescimento muito forte, assim, na nossa opinião, algo da ordem assim, de 8,5%, né, quase 9%, contra o segundo trimestre. Ou seja, ele vai recuperar uma boa parte, não tudo, mas uma boa parte, né, do que foi a queda, né, no segundo trimestre desse ano, né? E somado a um crescimento, né, um pouco menor, né, no último trimestre, né, ainda assim, né, infelizmente, a gente vai ter, no ano como um todo, né, uma queda, né, da ordem de 5,5%, mais ou menos, para o ano de 2020. Né? Mas, de novo, assim, esses 5,5% eles foram quase todos, foi o segundo trimestre que foi responsável por essa queda do crescimento. Né? Para o ano que vem, né, que eu acho que aí a gente já passado, né, e já tendo um pouco mais de distanciamento, né, com relação à crise, né, a gente acha que vai ser uma economia que vai andar um pouco mais de lado, assim, né, não vai crescer muito, mas também a gente não vislumbra, a princípio, queda do crescimento econômico para 2020. Tá? Vai ser mais uma estabilidade, assim, em cima de um nível, infelizmente, baixo. Né? E aí, por conta daqueles efeitos que eu mencionei antes, né? De uma economia, de um governo que precisa fazer um esforço fiscal, empresas que ainda têm problemas do ponto de vista financeiro e de um ambiente, né, de maior desemprego. Né? Então, essa combinação, né, vai gerar um custo, uma dificuldade da gente crescer no curto prazo. Né? É assim que a gente está vendo. Tâmega, a gente tem, falando ainda dos próximos meses, eleições presidenciais nos Estados Unidos, ainda todos os desdobramentos do pós-pandemia em alguns países, o coronavírus ainda atormentando outros, no caso do Brasil. É um prato cheio para volatilidade, né? Vocês também entendem que os próximos meses, apesar de você falar que a gente deve ter uma estabilidade no crescimento no ano de 2020, vocês entendem que os próximos meses vão ser ainda de insegurança e de incerteza na economia? Sem dúvida. Acho que o ponto que você fez é perfeito. Assim, acho que a primeira incerteza, certamente, é com relação à pandemia. Né? Por mais que eu tenha tentado passar aqui uma percepção um pouco mais otimista, né, com relação a essa segunda onda, né, que já ocorre, né, em alguns países, sobretudo ali na Europa, né, a verdade é que a gente tem muita coisa que a gente não sabe, né, sobre o vírus, né, sobre essa pandemia. Né, então a gente não consegue descartar completamente, né, um cenário em que as mortes voltem a subir. Né. Não tem sido o caso até agora, mas não significa que isso não possa ocorrer, né, com uma defasagem maior dessa vez. Né? Então a gente está monitorando, né, acho que esse é um risco grande para a economia, né? E eu acho que se isso acontecer, certamente seria uma má notícia que traria muito mais volatilidade, né, para os mercados. O segundo tema, né, que você levantou, né, que também é muito importante, né, são exatamente as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Né? Só para colocar todo mundo na mesma página, né, que hoje, né, quando a gente olha ali as pesquisas, né, o candidato democrata, né, o Biden, né, ele tem algo como 7 pontos de vantagem, mais ou menos, ali nas pesquisas. Né? Quando a gente olha os chamados swing states, né, que são aqueles estados onde a disputa, né, ela está mais parelha, está mais próxima, né, entre os candidatos, né, a gente tem algo como 5% mais ou menos de vantagem para o Biden. Então, é uma vantagem, né, que parece indicar hoje, né, que se a eleição fosse hoje, né, o Biden levaria, né, mas frente, né, à surpresa que a gente teve, né, nas últimas eleições, né, com relação às pesquisas, né, onde o Trump, né, era dado como perdedor, né, e a gente sabe, né, o que aconteceu no final, né, a gente teve uma grande surpresa ali na votação,
né? Não dá para a gente confiar cegamente de que esse será o caso, né? Então, assim, a gente já tem essa dificuldade de ler as pesquisas, né? E, sobretudo, né, num ambiente, né, em que isso se junta à própria pandemia, né? E por quê? Porque, primeiro, né, a pandemia ela afeta diretamente, né, as decisões do eleitorado, né? A gente não tem, por exemplo, assim, como as pessoas veem a resposta do governo Trump à pandemia, né? Isso certamente é um tema, né, importante nas eleições, né? Tanto do ponto de vista, né, do comportamento, né, do governo de ter inicialmente ignorado, negado, né, e depois em vários lugares, né, ter sido, né, ter tido a proporção que tomou, quanto também, né, de todos os pacotes fiscais que foram colocados, né, e que ajudaram bastante a população nesse momento difícil, né? Então você tem um pouco os dois lados aqui na percepção do eleitorado, né, frente ao Trump, né? Além disso, né, a gente tem a forma como a pandemia pode afetar a própria votação, né? Porque muitas pessoas podem deixar de ir votar, né, com medo, né, de se locomoverem e tal, né, de estarem em público, enfim, né? Então, assim, é possível que você tenha uma abstenção muito maior nessas eleições do que no passado, né? E aí a gente tem que entender, assim, a quem, né, isso prejudica mais, né? Aparentemente ao Biden, né, ao candidato democrata que está na frente nas pesquisas hoje. E por fim, né, exatamente por conta desse medo, né, das pessoas de irem votar, né, no dia das eleições, né, é possível que a gente tenha muito voto pelo correio, né? E aí o voto pelo correio pode trazer uma série de questões, né? Desde perspectivas de fraude, né? Ou pelo menos de utilização, né, desse argumento, né, para para não legitimar, né? É difícil. Acontece. A própria votação, né, a própria eleição, né, mas também, né, pelo fato de que vai demorar muito mais a apuração de votos, né? Então, assim, pode existir o cenário, né, em que a apuração de votos ela começa de um jeito, assim, por exemplo, muito a favor do Trump, sei lá, porque os republicanos foram votar em massa presencialmente, né? Uhum. E de repente, muitos dias depois, o resultado muda porque os votos apurados via correio, que demoram mais para serem processados, foram maciçamente democratas. Não? Sabe também que a gente teve um papo aqui no podcast com o Brett Rosen, que é da Acetim Nova York. E ele estava nos contando sobre exatamente esse ponto que você está falando, da apuração e do pós-votação, o quanto se está lá nos Estados Unidos esperando confusão de todos os lados por causa disso, referente à questão de votação pelo correio, apuração, locais distantes, pandemia, e eles estão esperando que isso possa ter uma movimentação, inclusive nos mercados, no período entre a votação e a apuração desses votos. Sem dúvida, não? Acho que isso é um tema muito importante, assim, e que pode, eu diria que vai trazer mais volatilidade ainda do que já traria, né? As eleições presidenciais em si já trariam volatilidade suficiente, né? E se não bastasse isso, a gente ainda tem todo esse contexto da pandemia. Só um outro ponto, né, que também é importante ressaltar, que eu imagino que o Brett tenha falado aqui também com vocês, também o tema da violência racial, né? Que ele também se confunde aqui com a pandemia, né? Porque acho que parte também do estado de espírito, né, das pessoas, né, também tem a ver, né, com o fato delas terem ficado tanto tempo em quarentena, né, e aí isso se soma, né, a todo o histórico, né, e aos eventos, né, recentes, né, de violência racial no país, né, isso fez com que, né, a violência racial tenha se tornado o grande tema dessas eleições, né, e aí também, né, o eleitorado do Biden, né, parece muito mais
o Biden parece se beneficiar muito mais desse tema a princípio, né? Mas o Trump ele tenta reverter isso com esse discurso de lei e ordem, né? De que, na verdade, essa violência toda, né, que está acontecendo, né, é culpa exatamente da falta de lei e ordem, né? E ele é que pode trazer isso, tal. Então ele tenta, na verdade, manipular, né, o discurso em favor dele, obviamente, né? Então, assim, acho que esse é um outro tema também que se confunde e pode gerar também mais volatilidade, mais surpresas aí nas urnas lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita possível surpresa, muita fonte de volatilidade aí, tanto aqui dentro quanto lá fora. E aqui dentro, né, só para não esquecer, a gente não pode deixar de falar do impacto do fiscal aqui no Brasil, né? Então, da mesma maneira que todas essas transferências fiscais ela tem sido importante, né, aqui para explicar essa retomada da atividade econômica, né? A gente não sabe muito também como a economia vai reagir a partir do momento que esse estímulo fiscal ele for retirado, ou seja, que você deixar de ter o Corona Voucher, né? Afinal, o Corona Voucher ele não é para sempre, né? Então, acho que isso também vai ser um tema importante aqui dentro. Então, acho que é um prato cheio aí de volatilidade para frente, né? A gente tem para todos os gostos aqui. É verdade. Então, Megan, você até comentou agora um ponto, né, sobre essa questão de estímulos e etc. A gente vê ainda alguns países em discussão sobre novos estímulos, né? Por exemplo, os Estados Unidos ainda tem toda a discussão que está acontecendo lá, enfim. Por aqui, você vê espaço para novas rodadas de estímulos? Ainda é difícil, né? A gente tem também sempre aquela discussão se foi colocado estímulos demais, e fala-se isso muito lá fora também, né? Se colocou demais, se colocou de menos, mas aqui no Brasil você ainda vê espaço para novos estímulos, dado tudo aquilo que a gente já conversou também sobre todos os gastos que já foram colocados e a preocupação fiscal aqui local? Bom, acho que aqui é bom a gente separar entre o fiscal e o monetário, né? Do ponto de vista fiscal, né, eu acho que a gente tem, eu diria nenhum, né, ou pouquíssima margem para qualquer tipo de estímulo, né? Eu acho que o mais adequado, né, dado, né, as nossas limitações aqui, seria, né, de fato que os estímulos ficassem contidos, né, no ano de 2020, né, eles não ultrapassassem a barreira para 2021. Né? Existe um estímulo, né, que, a despeito de toda a discussão de ontem sobre o Renda Brasil, né, eu acho que ele ainda é provável, né, de que aconteça, né, que deve, né, se verificar ao longo do ano de 2021, que essa renda básica ampliada, aí, né, que seria um Bolsa Família ampliado, vamos dizer assim. Uhum. Né? Eu acho que isso é possível e provável, né, que seja aprovado ainda esse ano, né, efetivo, um começo efetivo ali em janeiro do ano que vem. Né? Então seria, digamos, o substituto aqui do Corona Voucher, né, mas em níveis muito mais baixos, né, em termos de valor financeiro, acho que mais próximo dos R$300, né, que estão vigentes agora, né, mas com escopo menor, né, ele não vai atingir as 65 aí, milhões de pessoas, mais ou menos, que são atingidas pelo Corona Voucher de hoje, deve atingir algo como 20 milhões de pessoas, né, que ainda assim é bem mais do que o próprio Bolsa Família, que hoje atinge algo como 14 milhões de pessoas. Né? Então, assim, vai ser um programa importante, né, mais no momento de desemprego maior, né, e eu acho que esse deveria ser provavelmente o único estímulo, né, que a gente vai ver do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista monetário, né, aqui também a gente já tem algumas limitações, né, pelo fato de que a taxa de juros já se encontra em patamar muito baixo. Né? Eu não descartaria ainda, completamente, né, uma nova queda, ou novas quedas, né, à frente, mesmo com esse patamar muito baixo, de 2%, aqui muito por conta, porque eu acho que tudo vai depender do que vai acontecer daqui até o final do ano. Né? Eu acho que não é uma coisa para agora, não é uma discussão para agora, até porque os dados de atividade e inflação eles vão vir mais fortes, né, nos próximos meses,
né? Então, a impressão que vai dar, né, agora, na reunião de hoje, né, e nas próximas, né, é de que não há espaço nenhum para queda, né? Acho que essa vai ser a percepção vigente, né, e vai se consolidar ainda mais nas próximas reuniões, mas, né, eu me preocupo um pouco ainda de como vai ser essa reação da economia à diminuição dos estímulos fiscais ali no início do ano que vem, né? Caso, não é o nosso cenário base, tá? Mas caso a economia, né, reaja de forma muito negativa no início do ano, né, é possível, né, não dá para descartar que nós tenhamos um novo estímulo monetário acontecendo, né, via queda de juros, né, muito provavelmente. Tá? Mas, de novo, não é o nosso cenário central. Tá? O nosso cenário central continua sendo de manutenção da taxa de juros de 2%, não só esse ano, como também ao longo de todo o ano que vem. Tá? Esse é o nosso cenário hoje. Perfeito. E aproveitando que hoje tem decisão, né, do Copom a respeito disso, vocês apostam em manutenção e vocês estão com quais expectativas a respeito da ata do Copom? A gente teve algumas, não digo movimentações, mas a inflação vem assustando um pouco, principalmente a inflação de alguns produtos que tem se sobressaído, interferência do dólar e tudo mais. Vocês entendem que o Copom vai considerar esse ponto de atenção na ata deles de hoje, Tâmega? Assim, ele sempre tem que considerar, né? Assim, ele sempre tem que olhar os dados, né, e fazer uma avaliação sobre eles, né, no momento da decisão, tanto quantitativa quanto qualitativa, né? A quantitativa é um pouco o que você mencionou, né? Assim, do ponto de vista da inflação, né, a inflação ela vem um pouco pressionada, né? E provavelmente os próximos números ainda mais, né? Em parte dólar, né? Então é o câmbio, né, que está pressionando alguns produtos, mas também a gente tem efeito, por exemplo, de commodities, né, também importantes, né, então na parte sobretudo na parte de alimentos, né, isso tem tido um impacto relevante quando a gente olha ali nos preços ao atacado, né, e que provavelmente terão algum repasse, né, para os preços ao consumidor, né, já está tendo, né, e vai continuar sendo o caso nos próximos meses e semanas, né. Além disso, acho que a gente tem um outro ponto que é um pouco mais geral, né, mas ainda assim também temporário, né, que tem a ver um pouco com esse descasamento entre a demanda e a oferta que eu mencionei mais cedo. Né? Porque, assim, como, na verdade, a demanda está voltando muito mais rápido do que a oferta de bens, né, o preço sobe, porque não tem produto suficiente, até porque as empresas, né, elas usaram, né, e gastaram, vamos dizer assim, todos os estoques que elas tinham. Né? Então, assim, você volta da pandemia, nessa volta da pandemia, é uma volta que o consumo tá mais forte, você não tem oferta, seja porque você não está produzindo ainda direito, seja porque você não tem estoques para oferecer. E a importação também está limitada porque o resto do mundo inteiro está na mesma situação que a gente. Ninguém ainda está produzindo o suficiente para si, muito menos para os outros. Né? Então, assim, no final das contas, o que acontece é que o preço tem que subir para equilibrar essa demanda com a oferta. Né? Então, assim, a gente está num momento, né, em que a gente vai ver um aumento da inflação de forma temporária. Eu acho que essa que é a avaliação qualitativa, né, que o Banco Central deveria fazer hoje, né, na ata, e depois também no relatório de inflação ainda esse mês. Com relação ao crescimento, né, algo semelhante deveria ser feito pelo Banco Central. Por quê? Porque essa volta da atividade, que de fato tem surpreendido para cima, né, e, na minha opinião, tem trazido até um otimismo, infelizmente, exagerado com relação à atividade econômica do Brasil para frente, né, ele também vai se mostrar passageiro, na nossa opinião. Né? Por quê? Porque parte dessa volta, né, é o efeito de setores sendo religados. Né? Quando a gente olha para a parte industrial, parte é reestocagem, né? Então você vai ter que trabalhar em níveis superiores à demanda para que você consiga reestocar produtos, né? E ter o nível adequado de estoques que as empresas queiram trabalhar, e parte essa demanda
mais forte do período por conta de concentração de demanda que eu mencionei antes, né? Então, assim, a atividade industrial, né, na minha opinião, ela vai exagerar um pouco a atividade nessa volta do pós-pandemia, né? E depois ela deve voltar para um patamar mais baixo, né? Então, o Banco Central ele vai precisar olhar esses dados de inflação mais forte e atividade mais forte e ter um pouco de calma e paciência, ainda que isso vá contrário, né, à percepção, né, de que ele tem passado aí no chamado forward guidance, né, que é essa prescrição de política, ou seja, o que ele promete fazer, né, para frente, ainda que ele esteja prometendo que vai manter a taxa de juros, todos os dados agora vão contrários a isso, né? E ele vai ter que ter um pouco de paciência e calma, né, e ter essa percepção mais qualitativa, né, de que isso tudo é temporário, né, e de que lá na frente pode ser que o cenário seja realmente o 2%, ou até menos do que 2% de juros seja o adequado. Então, assim, ele precisa passar um pouco esse período. E acho que ele vai precisar comunicar isso de forma mais clara ao mercado, para que o mercado não pressione ainda mais, né, as taxas de juros, da curva de juros, né, que é um pouco o que tem acontecido recentemente, né? Então, ele vai precisar passar essa mensagem aqui para o mercado nas próximas comunicações. Muito bom, Tâmega. Muito legal essa visão de vocês de paciência. A gente fica sempre na ansiedade de querer saber e agora o que vai acontecer, né? E nessa linha, para a gente encerrar, queria saber de você. Tudo mudou, né, Tâmega? Mudaram as relações pessoais, mudaram as relações de trabalho das pessoas. Sem contar as mudanças familiares, enfim, que a gente teve por causa de questões de saúde e todas essas mortes que o coronavírus provocou. E depois dessa pandemia, muitas mudanças vão permanecer e muitas coisas vão continuar mudando. Queria que você trouxesse para a gente alguns pontos que você enxerga como fundamentais e que de fato vão ser diferentes quando a gente puder dizer que a gente retomou a nossa vida, que a gente retomou a nossa atividade econômica de fato, não considerando esse período de transição que a gente ainda está. Tá, não, ótima pergunta, assim, e muito difícil de responder, né? Eu acho assim que, começando pelo lado negativo, né, dessas mudanças, né, acho que é um pouco do que eu mencionei antes, né, com relação às sequelas, né, do choque, né, assim, o que fica, né, como herança ruim aí do choque da pandemia, né, que é basicamente uma dívida maior do governo, né, empresas, né, com a sua situação financeira pior, né, e o desemprego, né, mais elevado do que a gente tinha pré-pandemia, né. Então, é um pouco absorção, né, e como a gente vai melhorar, né, esse quadro, né, que vai pesar sobre o crescimento para frente, né. Então, acho que essa é a parte negativa, vamos dizer assim, do que a pandemia nos trouxe, nos deixou aqui como legado. Do lado positivo, né, eu acho que a pandemia ela trouxe uma transformação, né, eu diria até uma destruição criativa aqui, né? Em que sentido, né? Porque as empresas, né, e mesmo nós, assim, né, consumidores, né, nós tivemos que nos adaptar de forma muito rápida a novas tecnologias, né? Seja na relação pessoal, seja na relação econômica, né? Basta ver, né, o crescimento, né, do comércio online, né, que a gente teve nesse período, né? Então, acho que da pandemia, né, surgiram vários negócios também novos, né, que tentaram exatamente se beneficiar, vamos dizer assim, né, ou na verdade, aproveitar, né, uma situação no caso de quarentena, né, de forma a trazer, né, produtos para a casa das pessoas, né, ou de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, e acho que muito disso vai ficar e vai se desenvolver mais, né. Então, assim, eu acho que tem aqui uma avenida também, né, de crescimento, né, em novos setores aqui, que eu acho que vai ser muito importante. Do ponto de vista só, que eu diria neutro aqui, porque a gente não sabe
o quão positivo é isso, né? Eu colocaria talvez aqui talvez a mudança no padrão de consumo, né? Porque assim, acho que durante a pandemia, né, acho que muitos, né, perceberam, sei lá, que consumiam coisas demais, né? Ou que saíam demais, né? Ficavam menos tempo em casa, né? Ficavam menos com a família, enfim, tem obviamente muito disso aqui é bom, né? Sobretudo na parte de relações pessoais, né, com a família, né, com as pessoas, acho que elas perceberam, né, a falta que faz, né, o contato pessoal, mas do ponto de vista mas assim, do ponto de vista de consumo em si, né, se todo mundo resolve consumir menos, né, não importa o juízo de valor que a gente faça aqui, né, sobre o consumo do brasileiro, né, isso pode ser ruim para a economia, né? Então acho que isso, a gente não sabe se isso vai ser permanente ou não, né, por isso que eu coloquei aqui como neutro, né, mas acho que isso vai ser um ponto importante para a gente entender, né, o que vai ser o futuro também, né? Então acho que isso eu deixaria mais como um ponto de interrogação e não como uma certeza, se é que a gente tem alguma certeza nesse momento, né? É verdade. A gente volta para falar desse ponto de interrogação depois. Muita coisa ainda vai acontecer até lá, né, Tâmega? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, por enquanto a gente agradece a sua participação aqui no podcast, muito legal saber mais da sua visão. Nas reuniões do Copom anteriores, o Matheus Rachu veio trazer a posição da Asset, as projeções de vocês de forma muito bacana. Inclusive, Tâmega, fica aqui seu desafio, porque o Rachu, ele é campeão de audiência aqui no nosso podcast, viu? Opa, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas muito obrigada, foi muito legal ter você aqui. Espero que a gente faça novas conversas e possa falar mais dos pontos positivos daqui a um tempo do que de tantos pontos negativos que a gente precisa analisar nesse momento, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos. Lucas, obrigada. A gente se encontra amanhã aqui, no mesmo bate-local. Exatamente, Rê. A gente se encontra amanhã. Queria agradecer aqui ao Tâmega também mais uma vez. Adorei a conversa, foi excelente. E é isso. Então a gente estaremos aqui amanhã novamente. Valeu, gente. Valeu a todos pela companhia no episódio de hoje. Cuidem-se, protejam-se. A gente se encontra no próximo episódio, nessa quinta-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.